Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. Toda vez que uma franquia de sucesso retorna para os cinemas ou retorna para a mídia atual, existe uma certa comoção por parte dos fãs devido ao receio de que essa franquia, aquele universo estabelecido anos atrás, seja prejudicado com obras recentes. Isso é extremamente comum. Nós, como seres humanos e principalmente fãs, temos medo do desconhecido e de mudanças. E eu digo desconhecido porque, por mais que exista um universo pré-estabelecido com os filmes, séries, quadrinhos, desenhos, seja a mídia que for, as obras posteriores podem mudar paradigmas, podem mudar regras que a gente pensava serem definitivas, podem simplesmente mudar uma perspectiva que parecia ser a correta. E tudo isso é muito válido, primeiro porque a gente precisa de inovação e segundo porque o autor, o artista, o diretor precisa ter autonomia para poder inovar, para criar algo diferente, único, pessoal até, por que não? Mas em contrapartida, esse medo às vezes pode parecer infundado, visto que, pelo menos atualmente, já existem bons exemplos de remakes, reboots, reinvenções de filmes ou obras antigas que funcionam, que dão certo, que respeitam a obra pré-existente. E isso não quer dizer que é obrigatório que um novo filme de uma franquia antiga precise ser respeitosamente fiel. O que isso quer dizer? Quando um estúdio, um diretor se propõe a revisitar o universo de um filme de sucesso, de uma franquia, trilogia, saga de sucesso, ele não precisa se prender aos conceitos antigos. Ele não precisa seguir aquilo que foi estabelecido anteriormente, porque um filme, uma obra, ela sempre é acompanhada pelo seu contexto. Você pode analisá-la friamente, tirá-la da época em que foi lançada, mas existe todo um propósito por trás da narrativa, da própria história, das mensagens, das críticas embutidas se relacionado com o contexto da época. Então, uma obra que foi muito relevante, por exemplo, nos anos 60, existe uma explicação para ela ter sido relevante e não é simplesmente pela sua narrativa. Questões externas ajudam muito a explicar o porquê dessa obra ter sido tão cultuada e prestigiada. Por outro lado, se você analisa ela atualmente, só pelo filme em si, pelo que ele representa dentro de tela, talvez você não consiga chegar a conclusões tão coerentes ou precisas referentes à importância do filme, da série, seja o que for. E isso tudo é para dizer que um remake, uma reinvenção de um filme, ele precisa estar de acordo com o seu contexto. Não obrigatoriamente, mas é quase que involuntário esse aspecto, essa característica. O diretor não pensa em desvencilhar a sua obra do que está acontecendo atualmente, até porque um produto artístico, de um jeito ou de outro, acaba sendo fruto, o resultado de seu período histórico. Dito isso, o primeiro Matrix é tão relevante e tão importante até hoje, principalmente para o cinema de ação, porque ele reinventou muitas maneiras de você contar uma história, mesmo que já tenha sido contada várias vezes, acrescentando filosofia, correntes filosóficas e reflexões que muitas vezes poderiam passar em batidas ou serem tão complexas que o público não conseguiria absorver. E tudo isso mesclado a cenas de ação muito bem feitas. Tomando como base especificamente o primeiro Matrix, a gente tem, por exemplo, o Bullet Time, o tempo de bala, que foi a grande inovação da época, que inclusive foi um mecanismo copiado em diversas outras mídias posteriores, tanto em filmes quanto em jogos e séries. Já na sequência, a gente não teve tanta inovação, pelo menos técnica ou até narrativa mesmo, porque o objetivo, tanto de Reloaded quanto de Revolutions, não era mostrar algo novo, mas sim algo diferente. Porque se a gente considerar simplesmente o primeiro Matrix, o de 99, a gente tem uma história fechada de certa forma. Se o filme fosse único, não existissem continuações, acredito que todo mundo concorda que seria ótimo, que continuaria sendo muito bom. Ou seja, as continuações são de certa forma um complemento àquela obra, mas ao mesmo tempo expandem de uma maneira inacreditável a mitologia, porque, querendo ou não, o primeiro filme ele é parcial. A gente tem uma única visão do que está acontecendo, sendo que todo o cenário é muito mais amplo e abrangente do que a gente poderia imaginar. Tudo o que acontece no primeiro filme dá uma sensação de esperança para o espectador e para o escolhido. Parece que a sua jornada simplesmente acabou ali e que ele vai passar a sua vida toda libertando pessoas da
Matrix, que sua jornada é simplesmente essa, quando na verdade tudo o que ele faz, as suas ações já são pré-determinadas e fazem parte de todo um mecanismo gigantesco do sistema das máquinas para poderem reiniciarem sempre a Matrix. Ou seja, todo o caminho do escolhido na verdade é em prol do benefício das máquinas. Existe todo um ciclo pré-determinado que inclusive conta com imprevistos para funcionar perfeitamente. E isso a gente só tem noção com as continuações. E a trilogia Matrix fecha muito bem todos esses conceitos. É óbvio que existem muitas pontas soltas, muitas questões não respondidas ou não resolvidas e muitos mistérios que ficam abandonados, digamos assim, porque são conceitos introduzidos para mostrar que aquela mitologia é enorme, mas que não necessariamente precisam ser esclarecidos para o entendimento da obra. Se fossem, seria mais por curiosidade e para expandir o que a gente já conhece. Mas no que diz respeito ao grande plot por trás de todos os 3 filmes, existe sim uma conclusão não totalmente satisfatória, mas precisa para o que a gente tinha visto, para a premissa dessa obra. O Neo se sacrifica, garante uma certa paz, um período de paz para Zion, para os humanos libertos, ao mesmo tempo que a gente tem noção de que eventualmente aquele ciclo vai retornar, porque a Matrix, o sistema Matrix é instável, ele precisa ser reiniciado para se manter o controle, para as máquinas não perderem o poder que possuem. E quando a gente considera todo esse contexto, tudo o que foi estabelecido na trilogia, a maneira como esse universo se desenvolveu no decorrer de 3 filmes, concluindo em Revolutions de uma forma até bem digna, é até automático a gente imaginar como fãs que não existe necessidade de um novo filme, principalmente com 2 atores principais da trilogia que, em tese, morreram no final da trilogia. Ou seja, se a gente for teorizar em cima disso de maneira imediata, no primeiro momento parece que vai ser uma continuação direta com o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss interpretando seus personagens anteriores. Isto é bem provável que tudo aquilo que foi estabelecido no último filme seja revertido de alguma forma, e não quer dizer de maneira direta, não quer dizer que simplesmente vai ser apagado de forma mágica ou disfarçadamente científica, mas que talvez explorem uma linha alternativa, uma cronologia paralela ou até um novo ciclo onde esses personagens conseguiram envelhecer, que eles conseguiram ter uma vida mais longa antes de se depararem com o ciclo inevitável da Matrix e com seus destinos fadados. De qualquer forma, é quase certo que a premissa desse novo filme vai acabar distorcendo questões e conceitos que pareciam ter sido concretizados. Isso não é necessariamente algo ruim, mas certamente causa uma certa insegurança. Eu, como fã da trilogia de todo o universo Matrix, obviamente quero muito assistir esse filme, espero de verdade que dê início, abra portas para uma nova trilogia, quem sabe, e outros produtos subsequentes, como foi na época com Animatrix, com Matrix Comics e outros livros que abordam esse universo, mas ao mesmo tempo, vivo esse conflito de sentir muito medo de verdade desse filme acabar bagunçando questões que na verdade nunca foram resolvidas e levantarem muito mais dúvidas do que dar respostas. E por mais que seja interessante um filme deixar os espectadores interpretarem, teorizarem em cima de questões, uma obra com um universo tão vasto e rico como o de Matrix se torna muito mais relevante e interessante para o público quando entrega aspectos mais concretos. Isso não quer dizer que é uma obrigação ou que vai se levar em valor se isso acontecer, mas do ponto de vista de interesse, de curiosidade, as resoluções de mistérios e segredos seriam uma boa alternativa. Mas o meu maior receio nem é referente a isso, mas sim a como esse filme vai se relacionar com a atualidade, com o mundo em que a gente vive hoje. Em 1999, é óbvio que o mundo era outro e os assuntos abordados no primeiro filme, por mais que se mantenham atualizados, mas não necessariamente relevantes até hoje, podem não ser tão interessantes para o público atual quanto era para o público daquela época. Até porque a audiência de 1999 não era tão familiarizado, não tinha tanto acesso ao conceito de realidade simulada, por exemplo. Então Matrix foi uma grande surpresa. Foi algo que mexeu com as estruturas de muitas pessoas ao ponto de questionarem de fato sua própria realidade. Hoje em dia, talvez isso não seja tão impactante mais, porque existem várias obras que se tornaram conhecidas. O próprio Matrix mesmo já tornou esse conceito de realidade simulada, realidade virtual, muito famoso. Então, por esse lado, esse novo Matrix não conseguiria surpreender, mas é muito provável, considerando que a Lana Wachowski estará na direção, que este filme, esse novo filme, procure inovar e surpreender de alguma forma. E acredito que de uma forma diferente, distinta da vista no primeiro filme. E eu acredito que é seguro afirmar isso porque a diretora não se arriscaria, não se comprometeria a fazer um novo filme se não tivesse algo a acrescentar a esse universo, se ela não tivesse mais algo a dizer sobre o que é a Matrix ou sobre a jornada do Neo. Por muito tempo, as diretoras originais preferiram manter distância dessa obra que lhes deram tanto respeito e sucesso entre os fãs, porque elas não tinham
tinham mais o que falar. Elas estavam satisfeitas com o que tinham criado e na cabeça delas existia uma conclusão satisfatória. Talvez não para os fãs, mas para elas como criadoras daquilo tudo era o ideal. Mas se hoje a Lana Wachowski percebe que tem mais história para se contar, talvez por causa da tecnologia atual, dos novos artifícios que o cinema contemporâneo promove e disponibiliza, eu acredito fortemente que ela consiga utilizar, talvez até de uma forma nunca antes vista, esses mecanismos e artifícios em prol de uma nova trilogia, quem sabe, de um novo elemento como foi o Tempo de Bala e de uma nova surpresa que fará todo mundo questionar sua própria realidade. Não necessariamente a realidade simulada, mas algo que nos deixe desconfortável ao sermos confrontados pela hipótese de ser verdade.